E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Monteiro. Hoje eu vou falar do texto mais doido do livro de Chico Buarque, Anos de Chumbo, que é o texto que se passa em Copacabana. Cara, que texto! Vem comigo. Salve galera, tudo bem? Vamos lá, conta comigo. Se inscreve no canal, toca o sininho, curte o vídeo e deixa um comentário. Pessoal, isso levou 3 segundos. Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. O vídeo, aqui no nosso canal, a gente tem vídeo de tudo. E assim, tem vídeos com 90 mil, 100 mil visualizações e a gente tem 20 mil inscritos. Então, assim, dá aquela moral, vamos fazer com que o canal cresça, evolua. O canal está estacionado nesse número há um bom tempo. E assim, temos muito material sendo produzido, entregue, e muita gente que está vendo e que não se participa aqui do canal. Então, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. A gente precisa, tá bom? As aulas aqui são produzidas para ajudar a galera que precisa. Então, dá esse apoio pra gente, que a gente agora está precisando de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Anos de Chumbo, Copacabana. Cara, que conto é esse? É um conto muito doido. Eu, por exemplo, trabalhei anos em Copacabana. Trabalhei 7 anos da minha vida em Copacabana, ali no curso Miguel Couto. Grande saudade. Se você que está assistindo conhece alguém que estudou no curso Miguel Couto Copacabana à noite, com certeza foi meu aluno. Foi meu aluno, teve aula comigo. E, pô, vai ser muito legal se você deixar um comentário aqui embaixo falando, pô, fui teu aluno lá em Copacabana. Valeu? E aí o que acontece? Pessoal, Anos de Chumbo é um conto em primeira pessoa. Ele é narrado em primeira pessoa. Personagens. É o protagonista, Neruda, Borges, entre outros. Lugar, Copacabana. Uma Copacabana ali dos anos 70, coisa que fica meio assim, a gente não sabe se é anos 60, 70, fica uma coisa muito solta e não diz mais ou menos. E o texto é um narrador que narra episódios vividos com celebridades em uma Copacabana do passado, cheio de glamour, nostalgia, misturando sonhos, delírios, e a gente não sabe o que é real, o que é fantasia do cara. E o narrador vai nos levando por essa Copacabana de forma vertiginosa e a gente vai comprando a viagem dele. E aí o que acontece? A história começa com ele dizendo que ele vai ser Cicerone de ninguém mais, ninguém menos que Pablo Neruda, prêmio Nobel de Literatura chileno, e vai levar Neruda para Copacabana. Só que Neruda, não querendo ficar perto de repórteres, essas coisas, eles vão sair por uma porta de fundos, e se perdem. E ele sai procurando Neruda, então ele sai buscando Neruda em tudo quanto é bar, né? Em vários botecos. Ele diz que Neruda tem esse perfil socialista, ser um cara do povo, então ele não ia para o restaurante caro, ele ia para quê? Para o boteco, então ele foi para tudo quanto era boteco. Só que ele não consegue achar. E ele fica preocupado, né? Porque o Borges, Jorge Luiz Borges, grande poeta argentino, prêmio Nobel de Literatura também, vão justamente... tinha pedido para ele cuidar do Neruda e ele, no caso, perdeu. Né? E aí ele cita que os inimigos peronistas de Borges, aí ele está se referindo a Perón, que foi aí, no caso, um governante argentino, marido de ninguém mais, ninguém menos do que Evita, ela de Perón. E diz que, no caso, os inimigos peronistas condenariam esse jovem, ele, no caso, um Cicerone de 16 anos de idade. Então aí a gente vê, né, que ele está lembrando uma história que teria passado aí quando ele tinha 16 anos de idade. E aí, seguindo, ele acorda e dá a sensação de que que aquilo ali não tinha acontecido. E aí ele começa a achar que tudo é um sonho. Então quando ele sai, volta pro hotel, ele teria um encontro com a Ava Gardner. Mas só que, olha só a Ava Gardner, essa mulher era linda, tá ela aqui a foto dela, e ele vai falar que aquilo ali é sonho, que na verdade não aconteceu. E aí ele para contar essa história e começa a falar da história dele, da vergonha que ele tinha, por exemplo, de andar sem camisa, de ir para a praia, porque ele tem problemas na pele. E esses problemas na pele faz com que ele jogue bola com os filhos do porteiro na região mais afastada da praia. Então ele anda no meio das pessoas mais pobres. Então isso já dá uma ideia de que ele não faz parte dessa elite. Ele seria um cara à parte disso. E aí ele volta para falar de Ava Gardner.
E aí ele fala que a Ava Gardner deseja subir no Morro da Babilônia, que é um morro que fica ali entre Leme, Botafogo, Copacabana e Urca. Eu nem sabia que dava para Urca. Eu sabia que dava ali entre Leme, Copacabana, aí pego uma parte de Botafogo, mas a Urca eu não sabia. E nesse morro foi gravado Orfeu Negro, um filme que foi aí no caso ganhador de prêmio internacional, que era uma adaptação de uma obra de Vinícius de Moraes e que foi levado para o cinema por Marcel Camus. E é um filme que entrou para a história porque ele vai pegar uma tragédia grega e vai adaptar ao humor carioca. E o que é bacana nesse filme aí é que os atores são negros. Então você bota o negro dentro do cinema, o negro dentro do protagonismo, o negro dentro daquele destaque, e um filme premiado, que pouco se discute, pouco se fala, e isso daí é muito triste, né? A gente perceber que as pessoas não valorizam a história. Mas, voltando, procure saber sobre o Orfeu Negro, acho que é de 1959 esse filme. Alguns criticam dizendo que o filme aborda de forma muito caricata o negro. Outros vão dizer que não, o que vale é ter colocado o negro no centro do filme, no protagonismo, atores negros sendo ali tratados com uma certa dignidade. Bem, mas voltando aqui, a Ava Gardner quer subir ao morro e aí ele vai arranjar o carro para levar, mas só que o motorista acaba não querendo levar porque ele fala que é perigoso. Bem, acontece no caso aí, o morro, no caso, ela sobe na garupa de uma moto e some. E ele fica ali meio vazado, né? Meio perdido naquela história. E aí ele volta e encontra John Huston, esse senhor que está aí, junto com a belíssima Romy Schneider. A Romy Schneider, que é linda, né? Você vê também outra atriz maravilhosa que aparece no Copacabana Palace. E de repente ele revela, no meio da narrativa, que ele não teve nunca com nenhum deles, porque dali é tudo imaginação. E que o John Huston estaria, no caso, pensando tirar a Ava do filme e estava pensando dar o roteiro para que a Romy Schneider, no caso, gravasse o filme. E aí o conto vai caminhando, aí tem um recorte, né? Ele vai citar a morte de Neruda, 12 dias depois da morte de Allende. Aí ele vai falar do golpe que houve no Chile, que levou Pinochet ao poder. Allende é esse carinha aqui, esse senhor de óculos e bigode aqui, que ele sofreu um golpe, muitos falam patrocinado pelos Estados Unidos, que não queria que o Chile tivesse o olhar socialista do Allende. Quer dizer, as pessoas de direita vão contar uma história, os de esquerda contam outra. O único fato é que Allende foi morto e deposto por um militar que impôs uma das ditaduras mais sangrentas no Chile e na América do Sul, e que para muitos é considerado uma vergonha, né? Outros consideram herói, uns consideram herói. Para muitos que perderam parentes, amigos, vítimas da ditadura de Pinochet, a morte de Allende foi só uma ponta de um iceberg de toda uma perseguição política que houve no Chile. Agora, o protagonista revela também durante a história, né, que com o tempo parou de sonhar com o artista e a vida o levou para longe de Copacabana. Então, assim, a história é um zigue-zague, que você está lendo a história, de repente ele vai para o outro lado, aí ele volta a falar de outra coisa. Então, assim, a gente tem um zigue-zague aí que o que conta é excesso de referências que ele faz, né? As pessoas que ele traz para conta. Por exemplo, ele diz que a Romy Schneider tinha um tio chamado Adolfo. Quem é o tio da Romy Schneider, que era alemã? Aí, no caso, quem seria o tio dela? Que seria Hitler. Aí o cara já traz Hitler para cá. Aí ele diz que ele se envolve com a Ava, que ela vai sair do hotel e está de óculos escuros, mas apesar do óculos escuro, diz que é muito sol e de repente ele vai para a região do bar para ficar com ela, mas ele é um general. E aí ele diz que um cara de bigodinho o leva para o Parque do Lido. E esse cara de bigodinho ele diz que lembra muito o Walt Disney. O Walt Disney, né? O criador aí
da Disneylândia, que está ele aqui, Walt Disney. E aí ele termina parando lá, né? Ele vai para o parque que havia no Lido. Hoje o Lido é apenas uma praça, mas havia ali um lugar que era muito concorrido, que era muito frequentado. E aí ele diz que ele está nesse parque, nesse ringue de gelo, e ele vê debaixo do gelo quem? Um corpo. E esse corpo seria de Pablo Neruda. O texto é um zigue-zague, um vai e vem, e a forma como ele narra, ele torna um conto muito interessante por isso, porque ele traz muitas referências, traz muitas questões para você, jovem, que provavelmente você fala assim, tirando o Walt Disney, não conheço mais ninguém. Tem gente que nem conhece o Walt Disney, né? Só sabe da Disneylândia, mas nem conhece o Walt Disney. E aí o que acontece? É um conto que eles têm muitas questões aí sobre essa questão surreal, mas ao mesmo tempo essa coisa do delírio, do sonho, e dele chegar como que ele vai preencher a fantasia dele, a imaginação, relacionando-se com pessoas que provavelmente, quer dizer, ele seria uma pessoa que tem uma cultura muito vasta, uma pessoa que lê, assiste cinema, daí essa cultura, daí todas essas referências na história, e tudo isso ajuda a criar todo um clima dentro da narrativa que torna a narrativa única, especial. Então, assim, vale a pena, é um conto que vale muito a pena ler, vale a pena você ficar atento às referências que ele faz, ficar atento aí, no caso, às críticas sobre essas questões de Copacabana ser um lugar que você tem toda uma elite e ao mesmo tempo você tem ali tão perto pessoas que são marginalizadas, segregadas. Então isso daí é muito interessante como ele trabalha isso, como ele aborda esse tema e como você pode perceber isso dentro da análise do texto. Bem, quer saber mais? Eu estou com o Projeto UERJ e esse Projeto UERJ eu tenho procurado ouvir, debater, trocar ideias e ampliar o leque de referências do texto. Você pode participar também se inscrevendo lá no projeto. O projeto está a um preço muito legal, porque se você pensar em por aula, não tem uma aula particular que você pague esse valor, e é um valor que é justamente para você ter acesso, para você acessar as aulas, assistir as aulas ao vivo e assistir as aulas já gravadas, comentadas e ter acesso ao material exclusivo que eu preparei para os alunos que estão presentes no projeto. Então você pode participar sim, ainda dá tempo, ainda está na hora, e você com certeza pode sonhar com a conquista do ar. Então, lembrando, se inscreve no canal, toca o sininho, dá o like. 3 segundos. Você já ajudou bastante o canal. Foram 3 segundos, 3 atitudes que vão fazer com que esse canal consiga se manter no ar. Tá bom? Então até a próxima. Outro conto virá e você aí, no caso, vai continuar nesse caminho, nessa jornada que vai levar ao conceituado. Beleza? Então até a próxima e a gente se vê aqui no canal do Monteiro. Tchau, tchau.